Este programa tem o apoio de Novo Notícias com Mariana Nogueira. Olá, boa noite. Está no ar o último bloco informativo desta semana aqui no seu canal de televisão regional. A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal e também a Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas apoiam a recuperação do alojamento e da restauração. A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal e a Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas assinaram esta quinta-feira um memorando de entendimento com vista a desenvolver iniciativas conjuntas de apoio à restauração, ao alojamento e a toda a cadeia de valor a nível nacional e europeu. A ARESP esclarece em comunicado que o memorando tem como objetivos desenvolver soluções e iniciativas de apoio para o setor da restauração e do alojamento e toda a sua cadeia de valor. A Associação destaca que, com este acordo, a ARESP e a ANEP reforçam a importância dos organismos associativos empresariais trabalharem em conjunto na definição de estratégias com vista à recuperação deste fragilizado tecido empresarial, dialogando com o Governo e demais autoridades, lê-se na nota de imprensa que reforça que a pandemia Covid-19 tem afetado de forma dramática as atividades da restauração e do alojamento, que são responsáveis por cerca de 400 mil postos de trabalho em Portugal e por mais de 12,5 milhões na Europa. A Guarda Nacional Republicana deteve um homem e uma mulher de 53 e 52 anos suspeitos por violação do confinamento obrigatório no âmbito da pandemia Covid-19. O Comando Territorial de Vila Real, através do Posto Territorial de Valpaços, deteve no dia 19 de abril um homem e uma mulher de 53 e 52 anos, respectivamente, suspeitos por violação do confinamento obrigatório a que estavam sujeitos no âmbito da pandemia de Covid-19 no concelho de Valpaços. A Guarda esclarece que, no decorrer de uma ação de patrulhamento para a verificação do dever de confinamento obrigatório, os militares da Guarda verificaram que o casal se tinha ausentado do domicílio. No decorrer das diligências policiais, os suspeitos foram localizados, tendo sido detidos. Vamos ver agora como é que está a situação epidemiológica no país nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas uma vítima mortal e mais 506 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 16.957 óbitos e 833.397 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, um residia na região norte do país. No concelho de Paredes, as celebrações do dia 25 de abril decorrerão na cidade de Lordelo. A cerimónia das comemorações do 25 de abril de Paredes realizam-se domingo entre as 10h45 e as 13 horas no auditório da Fundação Alorde, na cidade de Lordelo. As habituais intervenções do 25 de abril, além do Presidente da Assembleia Municipal de Paredes, vão contar com os discursos dos representantes do CDS-PP, CDU, PST e PS, assim como do Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Alexandre Almeida. As cerimónias do 25 de abril terão um momento musical protagonizado pelo grupo Por Terras do Zeca, que encerrará as comemorações. A autarquia esclarece que, atendendo aos condicionalismos da pandemia e seguindo as regras da DGS, é necessária a confirmação para a presença na cerimónia das comemorações.
O gabinete do Ministro das Infraestruturas e Habitação diz que as alterações ao draft do Plano de Recuperação e Resiliência não comprometem a execução do IC35. O gabinete do Ministro das Infraestruturas e Habitação esclareceu esta quinta-feira que a alteração ao draft do Plano de Recuperação e Resiliência, apresentado no final de 2020, que foi necessário operar no âmbito do processo intenso de trabalhos preparatórios realizados nos últimos meses em interação com a Comissão Europeia, não irá colocar em causa investimentos como o IC35 e outros. Num comunicado que se encontra partilhado no site do Governo da República, o Gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação sobre a aprovação do Plano de Recuperação e Resiliência, cuja versão final foi já oficialmente entregue, avança que o PRR entregue pelo Governo português à Comissão Europeia resulta de um processo intenso de trabalhos preparatórios realizados nos últimos meses, onde se procurou alinhar a resposta inicial à prioridade europeia conferida às transições climática e digital. E foi na noite desta quinta-feira que Manuel Pinho apresentou a sua candidatura à Câmara Municipal de Paredes para as autárquicas 2021. Paredes terá nas próximas eleições autárquicas uma oportunidade para mudar. Eu e todos os paredenses faremos parte dessa grande mudança. Este é o primeiro passo para uma mudança definitiva relativamente ao rumo que tem acentuado grandes desigualdades em todo o nosso território. Criei, há 3 anos, um movimento Juntos por Paredes para dar voz a todos aqueles que não se revêem nos velhos partidos e lutam por uma gestão mais transparente do município, capaz de atender aos reais interesses dos paredenses e de levar Paredes para um patamar de desenvolvimento que proporcione melhores condições de vida a todos os seus habitantes. A Aliança é um partido parceiro nesta coligação com os nossos cidadãos. Este tipo de candidaturas são aquelas que o país precisa. Candidaturas fora do arco dos partidos tradicionais que têm conduzido o país a uma situação, de facto, deplorável. E esta coligação será uma nova oportunidade para os paredenses escolherem uma nova forma de gerir o destino do seu concelho. Os pavimentos da urbanização de Vila Setinho, em Marco de Canaveses, vão ser reabilitados. A Câmara Municipal do Marco de Canaveses abriu um concurso público para a reabilitação dos pavimentos da urbanização de Vila Setinho, na freguesia de Alpendurada, Várzea e Torrão, num investimento de cerca de 160 mil euros. Citado em comunicado, Mário Bruno Magalhães, vereador do Urbanismo, destaca que o Executivo Municipal tem-se empenhado ao longo destes anos em resolver vários problemas relacionados com algumas urbanizações do concelho e, sobretudo, em resolver os problemas dos moradores que têm legítimas aspirações e exigências quanto ao espaço que escolheram para viver. A urbanização de Vila Setinho, como outros casos com que nos deparamos no passado recente, carece de manutenção e por isso tem merecido especial atenção da nossa parte. Foi esta quinta-feira assinado o auto de consignação para a empreitada da requalificação urbanística do Parque da Praia Fluvial de Bitetos, em Marco de Canaveses. O Novo Canal esteve presente. Aquilo que hoje aqui formalizamos é o arranque de uma obra que é estratégica para o concelho de Marco de Canaveses e para a freguesia de Alpendurada, Várzea e Torrão. Bitetos, como sabem, é a única praia fluvial do concelho que é licenciada e acessível a todos. É um ponto central do contexto turístico do nosso concelho, como aqui foi dito pelo Sr. Engenheiro Nuno Araújo, e também na região do Tâmega e Sousa, talvez um dos mais importantes locais e com maior potencial. Eu tive a oportunidade de estar no momento da apresentação do projeto, portanto fiquei surpreendido pela positiva, pela forma arrojada como o Sr. Arquiteto teve a oportunidade de desenhar este espaço para valorizar, no fundo, este território. E dizer também, aproveitar também para cumprimentar a empresa Inercel. Acho que aqui dá-se a feliz conjugação de ter um arquiteto da terra, ter uma empresa da terra e, por sinal, a melhor empresa a trabalhar no Douro,
porque também nós trabalhamos com a Inercel no âmbito dos investimentos que vamos fazendo ao longo do Douro, e não há muitas empresas com este tipo de competência. De facto, a Inercel tem esta vantagem também de ser aqui do Marco Canaveses e ter as competências necessárias. Portanto, acho que o município sai beneficiado disso, da arquitetura e da empresa com as respectivas competências. A Rota do Românico participa no projeto do Turismo de Portugal. A Rota do Românico é um dos projetos que integra e se vem afirmando no âmbito das designadas redes colaborativas criadas no âmbito do turismo de Portugal e que contam com agentes turísticos e outros operadores. Estas redes, disseminadas de norte a sul do país, têm como propósitos ajudar a fomentar a atividade turística nos territórios de baixa densidade do país. A Rota do Românico esclarece em comunicado que neste lote das redes colaborativas, que têm desempenhado um papel fundamental na promoção da atividade turística nos territórios de baixa densidade do país, está incluída a Rota do Românico e mais 10 projetos: as aldeias de montanha, as aldeias do Xisto, as aldeias históricas de Portugal, o Geoparque Natur Tejo, as heranças do Alentejo, lugares da Serra Alentejana, as Montanhas Mágicas, a Rota da Terra Fria Transmontana, a Rota Vicentina e as Termas do Centro. João Novo e Gonçalo Novo são os dois jovens que se vão impor no Campeonato de Portugal de Rallycross. Os pilotos João Novo e Gonçalo Novo da Motofil são dois jovens lobos que vão lutar pela liderança em 3 divisões. A Motofil refere em comunicado que a equipa não esconde as ambições e que o talento e a irreverência são a receita que escolheu para se impor nas pistas do Campeonato de Portugal de Rallycross. A equipa reforça que João Novo e Gonçalo Novo serão os pilotos de serviço, dando assim continuidade a 2 carreiras que estão em franca ascensão, cabendo a João Novo a árdua dupla tarefa de medir forças com a nata do Rallycross nas 2 divisões mais musculadas. Este bloco informativo faz agora uma pausa de apenas 30 segundos. Fique desse lado. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Seja bem-vindo de novo a esta segunda parte do bloco informativo. Em Amarante, o transporte escolar foi reforçado com 2 novos mini-autocarros. O município de Amarante adquiriu 2 mini-autocarros de 31 lugares para modernizar e reforçar a capacidade de resposta dos serviços de transporte escolar no concelho, num investimento no valor de 248.460 euros. A autarquia esclarece em comunicado que com esta renovação de recursos reforça-se a segurança nos transportes, com veículos equipados com os mais modernos sistemas ativos e passivos. Aumenta-se a eficiência ambiental, reduzindo consumos e emissões poluentes. A Câmara realça que os 2 veículos cumprem as mais recentes e exigentes normas anti-poluição, reduz-se o tempo de imobilizações dos veículos para manutenção, reforça-se o número de meios disponíveis e consolida-se a redução de custos de manutenção da frota municipal. Hoje comemora-se o Dia Mundial do Livro e a Câmara Municipal de Lousada já é habitual comemorar esta efeméride. Mas este ano, devido à pandemia Covid-19, continua a afetar a região e o país, fê-lo de uma forma diferente. Ora bem, como vocês sabem, todos os anos a Câmara Municipal e eu em particular fazemos as entregas de livros aos alunos do 4º ano, percorrendo as escolas todas do concelho. Este ano, infelizmente, anda por aí um bicho que não nos permite fazer essas coisas como gostaríamos. De maneira que estamos a fazê-lo à mesma, mas vamos fazê-lo à distância. E o livro que eu tenho para vos entregar, que é este, tem uma história muito particular, uma história muito especial, que eu vos vou contar, mas a partir daqui e de um sítio onde vamos agora. A Associação Zero promoveu ontem à noite uma webinar no âmbito do Dia Internacional da Terra com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
A Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável, promoveu ontem, no Dia Internacional da Terra, um webinar com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que teve como objetivo principal alertar para a consciencialização e o processo no campo ambiental. O Presidente da República, em comparação com a pandemia que continua a atingir o país e o mundo, deixou um alerta para outras crises globais, como é o exemplo da extinção massiva de diversas espécies, o desequilíbrio dos ecossistemas e as alterações climáticas. Acrescentou ainda que é fundamental olhar para o período pós-pandemia como uma oportunidade. Esta crise, à escala global, revela bem como o tipo de combate que estamos a falar é difícil e como as suas consequências económicas e sociais são dramáticas, reforçando um alerta relativo a outras crises globais, como sejam a extinção maciça de diversas espécies em todo o mundo, o desequilíbrio dos ecossistemas, as alterações climáticas. Em suma, é fundamental olhar para o pós-pandemia como uma oportunidade. O chefe máximo da nação esclareceu haver 3 planos diferentes de intervenção: o plano interno, o plano europeu e o plano mundial, onde admitiu que a persistente e teimosa intervenção do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, é uma garantia de futuro, estando também convicto da sua reeleição. Não só a nível nacional, como a nível internacional. São 3 planos diferentes de intervenção. O plano interno, que deve percorrer todos os níveis da sociedade portuguesa, o plano europeu e o plano mundial, onde eu tenho de admitir que a persistente, esclarecida, lúcida, eu diria mesmo teimosa, intervenção do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, é uma garantia de futuro, como será uma garantia de futuro a aposta não só na sua recandidatura. Já os idosos do Concelho de Lousada fizeram um vídeo a alertar para a necessidade de preservar os valores naturais. No Dia Mundial da Terra, a comunidade de idosos de Lousada, através do projeto BioSenior, realizou um vídeo em que alerta para a necessidade de preservar os valores naturais e as tradições ligadas à natureza. Mariana Cardoso, coordenadora do projeto BioSenior, realçou que a realização deste vídeo, além de assinalar a efeméride, procurou marcar uma nova forma de interação com a comunidade sénior, numa altura em que a região e o país continuam a ser assolados pela crise sanitária. A pandemia veio trocar as voltas à gênese original do projeto, mas no meio da imprevisibilidade, novas ideias nasceram para empoderar os idosos e tornarem-se embaixadores do ambiente. Depois de muitos contactos à distância e do envio de materiais pedagógicos e ambientais pelo correio, a equipa de projeto considerou que o Dia da Terra talvez pudesse marcar uma nova forma de interação. Um vídeo. Referiu salientando que começou-se por criar um momento de partilha no qual os séniores foram encorajados a falar sobre a sua visão no que toca à necessidade de preservar os valores naturais e as tradições ligadas à natureza. Desse diálogo surgiu uma frase da autoria dos idosos que resumia o seu pensamento e opinião. Mesmo a terminar este bloco informativo e antes do habitual comentário com o Dr. Rui Brito Fonseca, resta-nos saber quais é que são as previsões da meteorologia para o fim de semana.
As previsões da meteorologia para amanhã, dia 24 de abril, é de chuva ou aguaceiros com temperaturas máximas de 23 graus e mínimas de 12 graus. Probabilidade de chuva de 100% e o vento fraco. Já domingo, dia 25 de abril, chuva ou aguaceiros com temperaturas máximas de 22 graus e mínimas a manter-se nos 12 graus. Probabilidade de chuva de 99% e o vento fraco. De novo este bloco informativo e como é sexta-feira, temos o habitual comentário semanal com o Dr. Rui Brito Fonseca. Boa noite, doutor. Boa noite, como está, Mariana? Tudo bem, obrigada. Doutor, para este comentário semanal, hoje vamos falar sobre o plano de vacinação e a subida de desemprego. Começamos pelo plano de vacinação e a primeira pergunta que lhe faço é precisamente se acha que este plano está a correr a bom ritmo. Não, naturalmente que não. Naturalmente que, tendo em conta o estado da pandemia e o facto de já termos quase completamente desconfinado, deveríamos ter a vacinação concluída, porque um desconfinamento para ser eficaz e que realmente consiga ter um impacto positivo sobre a saúde pública das pessoas, importa que a vacinação esteja feita antes para que não haja depois contágio na comunidade. Foi dito esta semana numa notícia que saiu que a vacinação diária de 100 mil pessoas dentro de 2 a 3 semanas. Acha que isto é plausível? 100 mil pessoas 2 a 3 semanas por dia, 100 mil pessoas por dia. Em 14 dias temos 1.400.000, não temos as pessoas todas que faltam. Faltam muito mais que isso. Mas estaria a um bom ritmo, um ritmo maior do que aquele que está agora. Sim, seria um ritmo maior, mas precisávamos de um ritmo ainda superior a isso para que pudéssemos todos estar mais descansados e pudéssemos, para além disso, possibilitar que a atividade económica também reativasse de uma outra forma e voltássemos um pouco à trajetória económica que o país estava a ter e a trajetória social que estava a ter. De facto, sem um plano mais vigoroso, mais robusto e que consiga dar resposta mais rapidamente às necessidades de vacinação, parece-me difícil que antes do verão esteja toda a gente vacinada. O que é que acha que está a falhar? Acho que estão a falhar as vacinas, falhou a negociação do governo naquilo que toca às empresas que vendem as vacinas, aliás. O governo cingiu-se às negociações feitas pela União Europeia e já é tempo de seguir o exemplo de outros países, como a Alemanha, que está a comprar mais vacinas para além disso, porque não pode estar à espera. Não pode estar à espera que as vacinas sejam produzidas para poder reativar o país, reativar a economia. E Portugal, como país periférico, país que tem uma economia frágil, uma economia aberta, muito assente nas exportações e no turismo, sobretudo, não pode estar à espera do verão para ter a população toda vacinada. Tem que gerar confiança antes, tem que resolver o problema de saúde pública antes, para que no verão tenhamos de volta o turismo e tenhamos de volta a economia a funcionar, para que se possa recuperar algum do muito emprego já perdido. Muito bem, doutor. Quer acrescentar mais alguma coisa em relação a este primeiro tópico? Sim, a mim parece-me que, sem entrar muito nas polémicas que têm ocorrido sobre as vacinas que com maior ou menor risco para a saúde pública e como é que as farmacêuticas estão a ultrapassar esta questão, e que de alguma forma geram desconfiança nas populações, geram desconfiança na sociedade sobre o papel da ciência e dos cientistas neste processo. Era importante que o governo realmente esclarecesse de uma vez por todas quais são os riscos que corremos, quais os impactos que a toma das vacinas podem ter na nossa qualidade de vida. É importante que o governo neste processo deixe aquilo que fez durante muito tempo e passe a ser transparente nesta matéria, comunique com verdade e com uma estratégia que seja clara para todos os cidadãos,
para que toda a gente perceba para onde vamos. Só assim é que se gera confiança nas pessoas, só assim é que é possível reativar a vida das pessoas e a economia do país. Depois, com este processo de vacinação, primeiro diziam que aqueles que já tinham Covid não iam ser vacinados, agora afinal já vão ser vacinados, porque algo que já todos sabíamos, que o período de imunidade pós-Covid é curto e que por isso seria necessário vacinar. Basta mais uma vez a falta de transparência do governo a vir ao cimo, em vez de dizer logo a verdade às pessoas, e por isso, de facto, o mais importante é que chegamos ao dia, os dados que eu tenho aqui apontados são do dia 21, portanto, no dia 21 tínhamos 2.619.000 pessoas vacinadas, cerca de 2 milhões com a primeira dose, cerca de 660.000 por aí com a segunda dose, o que significa que cerca de 20% da população portuguesa tomou uma primeira dose e 7%, grosso modo, tomou a segunda dose, ou seja, temos 7% apenas com a vacinação completa e que se pode dizer que estão imunizados. Para além disso, temos mais cerca de 8% que sofreram de Covid-19 e que ainda têm alguma imunidade. Para além disso, o governo tem tido uma estratégia muito errática naquilo que tem sido a vacinação e ao nível da vacinação, por exemplo, dos docentes e do pessoal não docente dos diferentes níveis de ensino, já procedeu à vacinação de todo o pessoal docente e não docente do ensino secundário para baixo, mas não diz uma palavra sobre a vacinação do pessoal docente e não docente do ensino superior. O ensino superior abriu, o que não abriu abrirá em breve, e continuamos sem ter estes docentes e o pessoal não docente de apoio, sem ter qualquer vacinação. E o governo não dá nenhuma explicação para este facto, não existe qualquer explicação científica para esta discriminação e, em vez disso, para o ensino superior apenas programou um teste em massa a estudantes e pessoal docente e não docente, como aquele que vamos realizar no Ixador, em Penafiel. É necessário ter presente que este atraso no processo de vacinação e de imunização continua a custar muitas vidas ao país, continua a obrigar a constrangimentos na recuperação da economia e, por isso, é legítimo perguntar o que é que anda o governo a fazer. E o que, pelos vistos, o governo anda a fazer é o segundo tema desta nossa conversa. Está a contribuir para o forte crescimento do desemprego em Portugal, porque esta gestão da crise de saúde pública muito trapalhona, com muitos avanços e recuos, com muita má comunicação, tem levado a um crescimento do desemprego. Desde há 4 meses consecutivos que os números de desempregados inscritos no IFP têm vindo a subir, atingindo máximos desde há 4 anos, é o valor mais elevado até durante o período da pandemia. Por outro lado, parece que a economia parece tentar reagir de acordo com os dados divulgados, porque também parece que está a crescer o número de ofertas de emprego. O que é facto é que não consegue combater o aumento do desemprego. Estavam inscritos em março, que são os últimos dados que existem do IFP, cerca de 430.000 pessoas, 433.000, grosso modo, mais 0,2% do que em janeiro e mais 25,9% do que em março de 2020, para vermos o que foi o crescimento no espaço de um ano do desemprego em Portugal. O desemprego que se registra agravou-se em termos homólogos em todo o país, de um modo geral, mas com um destaque muito grande para o Algarve, onde subiu 54,6%, naturalmente porque é uma zona que vive muito do turismo e dos serviços relacionados com o turismo, mas também na região de Lisboa e Val do Tejo, onde também o número de desempregados inscritos subiu mais de 40% face a 2020, pelas mesmas razões, porque boa parte da economia estava centrada no turismo e nos serviços com ele relacionados, como a restauração, etc. Ou seja, estamos perante uma tragédia que resulta não só da pandemia, mas da pandemia deste governo. O desemprego aumentou em comparação com março de 2020, principalmente nos setores dos serviços
e nos serviços relacionados, como já disse, com o turismo, alojamento, restauração e similares. Estes números mostram bem aquilo que é a fragilidade do modelo económico que tem sido desenvolvido por este governo, centrado no turismo, nos serviços que o suportam, tornando visível a necessidade de um modelo de desenvolvimento novo, mais sustentado na produção, mais sustentado nas exportações. Com a chegada em breve do verão e com a procura normal de trabalhadores sazonais para colmatar os períodos de férias de quem está empregado, quem ainda está empregado, estes números podem contrair um bocadinho, mas não são a solução para os inúmeros problemas e carências que muitas famílias já estão a passar e, como tal, é necessária uma mudança rápida, pois estamos perante uma tragédia de grandes dimensões. É realmente preocupante esses valores que acabou de apresentar, doutor, porque a seguir à crise de saúde, já temos a crise económica aí bastante patente. Exatamente, temos uma crise económica, social, uma crise também de saúde pública que não tem que ver com a pandemia, que virá a seguir com todas as enfermidades que não foram tratadas durante a pandemia e que vão agora surgir, a pandemia conectada com a saúde mental, pelo facto das pessoas terem estado em confinamento. Há uma série de pandemias que agora vão começar a aparecer, mas de facto aquela relacionada com o emprego e com os rendimentos das pessoas é uma das mais preocupantes, pois o rendimento é necessário a todos e sem que o país esteja com capacidade para produzir e para gerar emprego, não é possível resolver também as outras pandemias resultantes desta do Covid-19. Precisamente, é uma realidade que nos afeta a todos. Doutor, resta-me agradecer por mais um comentário. Está de volta para a semana. Para a semana cá estaremos. Muito obrigada. Desejo-lhe agora um fim de semana e assim que está desse lado, já sabe que pode ver e rever em novonoticias.pt ou então através das nossas plataformas sociais. Eu estou de volta segunda-feira às 19h30 com mais notícias da sua região. Mas relembro para ficar ligado ao Novo Canal durante o próximo fim de semana, porque domingo volta à programação do Novo Canal, o Novo nas Freguesias. A primeira freguesia que o Novo Canal foi conhecer foi precisamente a freguesia de Rancho. Portanto, ótimos motivos para continuar na nossa companhia. Agora sim, tenha uma boa noite e um excelente fim de semana. Novo Notícias com Mariana Nogueira. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.